aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Nessa noite eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse na primeira carta de Pedro. Amém? Como eu anunciei antes, e às quartas-feiras nós ainda estaremos falando sobre isso, enquanto aí Deus nos levar a isso, amém? Estaremos falando sobre em que nós cremos, o credo da Igreja do Brasil para Cristo, amém? E isso aqui quero só lembrar que o credo da Igreja do Brasil para Cristo não é o Brasil para Cristo em Jardim Marileia apenas. Isso aqui se fala de toda a obra do Brasil para Cristo. E já quero passar para você, pastor, de onde é essa fonte? Primeiro, a gente conhece a obra. Segundo, a gente está, essa fonte ela vem do nosso Conselho Nacional. Amém? Então, estou recapitulando, revisando dentro da Bíblia do Ministro, já fazendo uma propaganda aqui abençoada, amém? E na Bíblia do Ministro também tem o credo da nossa obra, assim como em outras Bíblias da nossa obra, tá? E eu tenho estudado a respeito, né, um pouco mais daquilo que a gente já conhece e em alguns casos aqui acrescentado outros versículos, tá? Só comprovando aquilo que é falado. Então as alterações que tem aqui por minha conta, tá bom? Nada que tire o conteúdo daquilo que é ministrado dentro da Bíblia, porque é o que a nossa obra crê. Amém? Então só para te passar aí qual é a fonte e como a gente está estudando a respeito disso. Amém, queridos? Então vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Aleluia, eu acho que eu quero tocar. Eita, isso é equipe, trabalho em equipe. Um está meio enrolado aqui, o outro vem e desenrola. Show de bola. Bom, vamos lá. Amém? Capítulo 3, verso 15 da primeira epístola de Pedro, diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Amém? Repetindo aqui, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, pode sentar os irmãos que estão aqui. Se você tiver caneta e papel aí, pegue para você poder anotar. Para você poder estudar, para você poder buscar. Então anote aí. É claro que vai ter o vídeo para você poder assistir outras vezes também, mas se você quiser anotar, é sempre bom você ter anotado, marcar na sua Bíblia. Isso é bênção. Amém? É estudo, irmãos. Então eu não vou me alongar, mas quero
que você receba o melhor possível. Amém? Bom, falamos aqui semana passada, falando sobre o que nós cremos, e nós falamos o seguinte, que o credo doutrinário é o conjunto de doutrina do cristianismo bíblico que caracteriza a base da expressão da nossa fé. Então, credo doutrinário, você tem que ter um credo, amém? Toda igreja tem um credo, ou seja, aquilo que crê e aquilo que é a base da sua fé. Então, qual é a base da nossa igreja? Estamos estudando sobre a base da nossa igreja, amém, irmãos? Vale salientar, falei semana passada, que existem igrejas que são igrejas, mas que tem alguma coisa que é diferente. Exemplo, a questão dos dons, enfim, existem questões diferentes. Algumas coisas, irmãos, não há problema. Existe uma base que não pode ser alterada, tá? E essa base, principalmente, nós estaremos falando, não pode ter alteração nenhuma. Porém, existem outras questões que não há problema em você ter algum ponto diferente. Então, uma outra igreja, um dia um irmão de uma outra denominação comentou comigo, e meio áspero, né? Dizendo que o que iria passar, os sufocos que ele iria passar, e eu disse assim: bom, eu espero não estar aqui quando isso acontecer. E ele disse: não, nós vamos passar por tudo isso, porque primeiro vai vir a tribulação e tal, e só depois é que a igreja vai ser arrebatada. Eu falei: bom, eu não creio, eu creio diferente. Porém, aí ele tentou discutir, só que eu falei assim: irmão, deixa eu falar uma coisa, você crê que Jesus vai voltar? Ele disse: creio. Eu falei: eu também creio. Amém, somos irmãos, querido. Se você crê que ele vai voltar antes ou depois, não importa, o importante é você estar preparado desde agora. Mesmo que você creia que ele vai voltar só depois, esteja preparado hoje. Se ele voltar hoje, irmão, entende? Então, o mais importante é você crer que ele vai voltar. Se você crê que ele vai voltar amanhã ou depois da manhã, não importa, esteja pronto desde hoje e creia que ele vai voltar. Amém? Então, só para você entender, tem algumas coisas que pode ser um pouco diferente, mas que isso não altera. Agora, tem coisas que são inalteráveis, não pode ter diferença, e que nós vemos aí em algumas pseudo-igrejas, igrejas pseudo-cristãs, né, que se dizem cristãs e que alteram algumas coisas, como, por exemplo, a questão de inferno, dizendo que não existe inferno. Bom, a Bíblia que eu conheço fala sobre condenação. Então, nós cremos na condenação, creio na salvação, porque à medida que eu digo que não existe inferno, que não existe condenação, automaticamente eu estou dizendo que não tem salvação. Porque se não, você salva de quê se não tem condenação? Entende? Então, se eu digo que não tem salvação, eu estou negando a Cristo. Então, isso não pode ser alterado. Então, tem algumas coisas que não podem ser alteradas, amém? Então, temos o nosso credo, que é o conjunto de doutrinas, amém? E que é importante você saber em que nós cremos e por que nós cremos, amém? Ah, eu creio que Jesus é o Senhor, mas por que eu creio? Nós vamos ver, vou mostrar na Bíblia. Nós falamos aqui da Bíblia, correto? Semana passada eu te mostrei na Bíblia que te mostrei a veracidade da Bíblia, né? Como é que a Bíblia é formada e por que nós cremos na Bíblia. Irmãos, alguém diz assim: mas será que a Bíblia é verdade? É verdadeira mesmo? Cara, vou te dar a última, vou te falar a última. Está sabendo dos gafanhotos que estão vindo aí? Já viram, né? Está na Bíblia. Só a última.
Então, só para você ter ideia, tudo que a Bíblia falou se cumpriu e está se cumprindo. Tu ainda quer saber se é verdade ou não? Simples assim. Correto? Então, a Bíblia ela não precisa da minha defesa, porque ela se autodefende, porque a Bíblia ela se comprova, entende? Então, por isso nós cremos na Bíblia. Então, se eu creio que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, eu posso me guiar por ela para todas as coisas. Amém? Então, vamos lá. Falamos a respeito da Bíblia, falamos a respeito de Deus, amém? Que Deus cremos num único Deus, que é verdadeiro, eterno, imutável, Criador dos céus e da terra, perfeito, e apesar de ser um só, subsistem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa é a divindade. Só para você entender, para deixar um pouquinho mais explicado também sobre isso, a Bíblia, só para você entender, isso aqui é a Bíblia, correto? Mas o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros, correto? Uma coleção. Então, Deus, só para você entender, Deus é a Bíblia, um todo. A divindade, mas que é formado por vários livros. No caso, Deus é um todo, mas é formado por 3, correto? São 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam a divindade, que formam Deus. Então, se eu tiro um, não é Deus. Se eu nego qualquer um deles, eu estou negando a Deus. Amém? Amém, queridos? Ficou bem claro aí? Então, vamos lá. Bom, a respeito de Cristo, perguntei esses dias para alguns irmãos: quem é Cristo? Quem é Jesus para você? E os irmãos me disseram assim: Jesus é tudo. Falei, irmãos, isso é muito bonito, é até romântico, né? Porém, não é verdade. Porque se eu falar que Jesus é tudo, eu estou dizendo que Jesus é coisa errada também. Eu estou dizendo que se Jesus é tudo, Jesus é o computador, então eu vou adorar o computador. Ele disse, não pode adorar não. Eu falei, mas não é Jesus? Jesus não é tudo? Então ele também é isso. Não, eu tenho que saber explicar a razão da minha fé. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho quem é Jesus. Bom, o que nós cremos acerca de Jesus? Nós cremos que Jesus, ele é o Messias. Amém? Prometido por Deus para Israel. Lembra que Adão pecou? Quando Adão peca, o próprio Deus, eles vão tentar dar um jeitinho lá na situação, pegam, colocam folhas de figueira, né, para tapar a sua nudez. O próprio Deus sacrifica um animal para cobrir a nudez deles, mostrando, não é do teu jeito, não é da tua forma, desse jeito ele não funciona, porque eu já tenho um plano, e o plano é através de um sacrifício, e cobre a nudez que representa o pecado. E vai dizer para Adão, Deus vai chamar a atenção dos dois, vai colocar, né, o que aconteceria com os dois, com a humanidade por causa deles, na verdade, que teria que comer do suor do rosto, que a mulher iria multiplicar a dor, enfim. E aí, por conta disso aí, Deus vai dizer, olha, da semente da mulher, vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente, né? Falando agora da mulher e da serpente, vai dizer, ó, da semente dela, vai vir um que vai esmagar, vai pisar na cabeça da serpente. A serpente ferirá o calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente. Então, ali já era a primeira promessa acerca de Jesus Cristo. E eu gostaria que você abrisse aí, um abençoado leia para a gente aí, Isaías capítulo 7, versículo 14. Alguém leia para a gente aí bem alto.
pedir aí dos cooperadores aí que ajude com o microfone, amém? Para os irmãos de casa também. Isaías 7,14. Obrigado aí, queridos. Ao vivo. Ao vivo. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Então, olha só, o que o Senhor promete, lá em Isaías, o Senhor promete para Israel, que uma virgem daria um filho, correto? O seu nome seria Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Amém? Então, Jesus, ele veio de uma virgem, todos nós cremos nisso. Amém? E ele é o próprio Deus conosco, correto? O seu nome é Emanuel. Então, nós cremos que Jesus, ele é o Messias. Amém? Ele é o Filho unigênito de Deus, Pai, nascido ou encarnado, tá? Porque quando a gente fala Jesus nasceu, parece que ele não existia e ele passou a existir dali em diante, né? Porque assim, quem aí, todos nós conhecemos a respeito disso, né? Mas principalmente os pais, não tinham filho até determinado momento. Aí engravidou e gerou um filho. Passou a existir dali. Jesus não. Jesus, ele nasceu na forma humana. Porém, ele já existia, porque ele, como Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. Quando nós lemos lá em Gênesis, no princípio, criou Deus. Jesus estava na criação, ele é eterno. Quando diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Jesus estava lá, nesse façamos, entende? Então Jesus já existia, porém agora ele vai encarnar, ele vai tomar a forma de carne, amém? Então nós cremos que ele é nascido ou encarnado, humanamente falando, de uma virgem chamada Maria, mas por obra e graça do Espírito Santo. Queria te explicar um pouquinho sobre isso também. Cremos que Jesus, ele veio de Maria, no sentido de ela engravidou, só que foi gerado, toda a obra foi feita pelo Espírito Santo. Não houve obra de Maria no sentido de Maria não cooperou, ela simplesmente disse: eis-me aqui. Alguém diria que foi uma incubadora, né? Coisa desse tipo. É uma frase que de repente para alguns, não estou de maneira nenhuma menosprezando Maria, até porque se o próprio Deus achou graça nela ao ponto de confiar a ela essa missão, ela era especial. Só que ela para nós não é santa no sentido de eu adorá-la ou de eu continuar pedindo ela alguma coisa. Por quê? Porque todas as pessoas abençoadas, servas e servos de Deus, que passaram e morreram no Senhor, esperam o grande dia, o dia da redenção. Amém? Então Maria, da mesma forma. Só para você ter uma ideia, não estou aqui, volto a dizer, menosprezando Maria, mas para você ter uma ideia do que é isso. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Estando no casamento, acabou o vinho. E aí, vão chegar em quem? Vão chegar em Maria. E vão falar para Maria: acabou o vinho. Maria vai pedir Jesus. Algumas pessoas usam, até hoje, não, eu peço Maria porque ela intercede por mim. Eu não creio nisso. A Bíblia não me dá nenhum respaldo para isso, muito pelo contrário. Até nesse próprio texto, a Bíblia diz que quando ela pede para Jesus,
Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? O que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo para ela assim: olha, agora está no outro patamar, está no outro nível. Já não é mais a esfera humana. Na esfera humana, ele sempre a respeitou, mas agora está falando dos assuntos de Deus. E dos assuntos de Deus, ela respeita. Então ele diz: isso aí não tem nada a ver com você ser minha mãe. Isso aí é assunto de Deus. Isso aí é assunto de milagre. Entende? Aí ele diz: o que eu tenho contigo? Nisso aí eu não tenho nada a ver contigo. Sabe o que ela vai fazer? Ela chega para os caras e fala assim: ó, faz tudo o que ele mandar. Ou seja, não faz o que eu mando não, não vem para mim não, agora é com ele. Então eu não creio em Maria para pedir por mim. Eu não creio que ela seja, até porque a gente vai falar disso, mediadora de alguma coisa. Eu creio que ela foi muito abençoada. Eu creio que ela foi uma mulher de Deus e que ela teve um privilégio que só ela teve: carregar Jesus, querido, Salvador. Entende? Então só ela teve esse privilégio, mais ninguém. Mas isso não faz com que ela possa fazer alguma coisa por mim agora. O que ela fez e foi registrado para a glória de Deus e honrando o nome dela também. Amém? Então Jesus veio, humanamente falando, foi através de Maria, mas gerado pelo Espírito Santo. Não houve nenhum tipo de relacionamento, foi completamente espiritual. Amém? E só para já ficar claro para a gente aqui, futuramente a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre isso. Maria depois gerou filhos. Amém? Respeitamos, mas é para que você entenda. Tem pessoas que até hoje colocam Maria como virgem, mas se ela teve filhos depois, chamá-la de virgem hoje é algo fora do comum, correto? Só para você poder entender. Então vamos lá. Jesus ele possui duas naturezas: 100% homem e 100% Deus. Pastor, não entendi isso. Jesus era 100% Deus. Ele é Deus, correto? Só que ele se fez carne. Ele tomou a forma de servo. Ele encarnou. E ele não foi um super-herói. Ele não veio para mostrar superpoderes. Não. Ele veio como homem. Mas ele deixou de ser Deus? Não. Ele continuava sendo Deus. Porém, ele tinha tudo, 100% que o homem tinha. Tinha limitações de espaço, de tempo, tinha dores, tinha sofrimento, tinha sentimentos, tudo que um homem tem, ele tinha. Então, ele veio 100% homem. Porém, não é porque ele é 100% homem que ele precisou deixar de ser Deus. Ele não precisava disso. Amém? Então, as suas duas naturezas. A natureza humana foi sem pecado. Então, ele veio como homem, se fez pecador, mas não precisou pecar para isso. Ele veio como nós, mas se manteve íntegro. Por quê? Se ele tivesse pecado, se ele tivesse errado, não seria o sacrifício perfeito. Amém? Só para você entender o que é isso. Lá no Antigo Testamento, a exigência de Deus é santo, é puro, correto? O Pai, completamente puro. Então, o que ele determina é que fosse um sacrifício perfeito. Então, os animais que vinham quando alguém pecava,
tinha que trazer um animal perfeito para oferecer no lugar dele. Exemplo, pequei, aí eu vinha com um animal, tinha que ser perfeito. Por quê? Porque se ele vai morrer no meu lugar, ele vai ser examinado no meu lugar também. Então vai examinar o animal e ver que ele é perfeito, então serve. O animal morre no meu lugar. Eu ofereço ele que é perfeito no meu lugar que estou imperfeito, para eu poder ser perdoado. Amém? Jesus, ele vai, esses animais representavam Jesus que viria. Então Jesus, ele tinha que estar perfeito para ser oferecido no nosso lugar também. Ao invés de eu ser examinado, de você ser examinado, Jesus se colocou para ser examinado no nosso lugar. A sua perfeição nos garantiu a vitória. Amém, queridos? Então vamos lá. E essa é a natureza divina que já expliquei aqui. A Bíblia declara ainda que ele viveu uma vida casta, ou seja, sem pecado, totalmente pura, e por final morreu para resgatar a humanidade. Amém? Então a gente vê aí que Jesus, ele viveu uma vida completamente pura. Existe aí uns hereges da vida que colocam várias coisas sobre Jesus e que, infelizmente, a única coisa que eu posso pensar é que um dia eles vão prestar conta a respeito disso, mas tentando manchar a trajetória de Jesus. Só que graças a Deus, Deus é bom demais, né? Que Jesus não precisa nem da nossa defesa, né? Ele mesmo, pelo contrário, é Ele que nos defende, né? Então Ele não precisa da nossa defesa. E são coisas que se colocam sobre Jesus, mas que não tem nenhuma uma coisa você pegar e falar assim, olha, Jesus ressuscitou. Alguém diria, não é impossível. Tem provas. Ele apareceu para várias pessoas durante um período. E se você for buscar na história, você vai ver que houveram várias testemunhas oculares. Correto? Então tem provas, tem como provar que ele ressuscitou. Amém? Tem prova. Outra coisa, você diz alguma coisa, mas por que você diz isso? Não sei, eu estou dizendo porque eu acho que é. Então, só para você entender aí que a gente precisa, a nossa fé precisa ser baseada em fatos, tá? Cremos naquilo que nós não vemos, porém, por que cremos? Temos que saber por que nós cremos, amém? Então, a morte de Jesus morreu, mas o que a sua morte causou, ou por que da sua morte? Primeiro, a morte de Jesus foi vicária. O que é isso, pastor? A morte de Jesus foi substitutiva. Acabei de explicar aqui. Ele morreu no nosso lugar. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, por meio de Jesus. Romanos 5, versículo 12, vai dizer que por um homem entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Mas que assim como por um homem entrou o pecado, assim também por um homem veio a justificação. Então, assim como por Adão entrou o pecado, e o pecado passou para todos os homens, assim também por um homem, Jesus, que se fez homem, se fez carne, veio a redenção, veio o perdão dos pecados por causa da sua morte, que nos substituiu. Nós tínhamos que morrer, mas ele substituiu e morreu no nosso lugar. Amém? Lembrando que ele era o sacrifício, ele foi o sacrifício perfeito para morrer no nosso lugar. A sua morte foi também expiatória. O que é isso? Expiação. Expiação é o ato de tirar o pecado, ou seja, de purificar. Então, a morte de Jesus, o sangue de Jesus nos purificou do nosso pecado. Então,
Ele morreu no nosso lugar, mas foi só isso? Não. Ele poderia morrer no meu lugar e eu continuar sujo. Ele poderia morrer no meu lugar, eu só não morreria, mas continuaria no pecado. Continuaria sujo com o pecado. Mas a morte dele, ele foi substitutiva, vicária, mas também foi expiatória. Ou seja, não somente me substituiu, como também me tornou limpo. Amém? Então essa morte, quando nós confessamos a Jesus Cristo, quando nós cremos, tomamos posse dessa bênção que é crer na morte de Jesus, que foi pela minha vida e pela tua vida, nós somos também limpos. Então, o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios que outrora, nós outrora éramos, largados, éramos bêbados e tal, e tantas outras coisas que nós éramos, mas assim, mais depois de havermos sido regenerados, justificados, correto? Ou seja, nós éramos sujos, mas Jesus nos purificou. Pastor, você está dizendo então que quem aceita Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre? Não creio nisso. A Bíblia diz que a gente precisa buscar essa salvação, que a gente precisa manter. A salvação é de graça, mas tem manutenção. Só para você entender aí. Se você, olhando aí, só para você entender, Davi era um homem de Deus, segundo a Bíblia, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele peca, ele erra. Quando ele se arrepende, uma das primeiras coisas que ele pede para Deus: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ou seja, ele tinha perdido a sua salvação e ele está buscando a salvação de volta. Então, querido, a gente precisa manter, no nosso dia a dia. Amém? Bom, cremos que Jesus morreu, mas ele ficou morto? Não. Ele ressuscitou, querido. Então o que nós cremos acerca de Jesus? Nós cremos num Deus vivo, num Jesus Cristo vivo. Amém? Que morreu para nos salvar. Ele precisava passar por isso, para salvar a mim e a você. Mas que após isso, a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos de forma corporal, tá? Ele ressuscitou só como Deus? Não. Ele ressuscitou como homem. Ele aparece para pessoas. Ele vai chegar para Tomé e vai dizer assim: toca aí. Tomé estava lá meio incrédulo, ele vai dizer: toca aqui na minha mão, para ver a marca, sentir, a marca dos cravos. Toca aqui do meu lado para ver, para sentir a marca da lança. Ou seja, ele ressuscitou em corpo. Amém? Então ele ressuscita, vai aparecer para várias pessoas, tá? E hoje, depois ele é assunto aos céus. Isso aí, Atos capítulo 1 vai mostrar bem para mim e para você, quando Jesus ele vai subir, ele vai, antes disso ele vai deixar ali a promessa do Espírito Santo, e inclusive na promessa do Espírito Santo ele vai dizer: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro do mesmo tipo. O verbo que é usado ali é allos, que é outro do mesmo tipo. Amém? E vem o Espírito Santo. Se Jesus é Deus, nós cremos, nós vimos isso aqui. E se o Espírito Santo é outro do mesmo tipo, o Espírito Santo também é Deus. Amém? E Jesus ele é assunto aos céus e hoje está à direita do Pai,
intercedendo por nós. Abra a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Amém? Romanos 8, 34. Amém? Está escrito assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Amém? Então, Jesus está à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Cremos também que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Amém? Jesus Cristo é o próprio Deus. E isso aí a gente vai ver em algumas passagens aqui que comprovam isso. Primeiro, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui, mas já vou pedir aí alguém que abra em Romanos 9:5. Amém? Quem pode abrir aí? Somos poucos aqui, mas dá para a gente fazer isso. Pastor Jair, Romanos 9:5. Amém? Essa equipe abençoada aí. Diaconisa Vera, Filipenses 2:6 a 8. Amém? Pode ser? Gabi, Tito 2:13 e Diácono Marcos, João 5:20. Primeira de João 5:20. Amém? Então vamos lá, vou ler aqui. Jesus é Deus, provando para você que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus. Isso é João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Esse veio como testemunho para testificar a respeito da luz. João não era luz, João veio para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. O Verbo, voltando lá a falar do Verbo, o Verbo estava no mundo, Verbo que era Deus. O mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui vai dizer mais: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos cheio de graça e de verdade, vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então aqui está falando de maneira bem clara, começa assim de uma maneira que a gente não entende muito, né? O Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A gente fica meio confuso, mas vem mostrando aqui depois
que o Verbo era a luz do mundo, ele veio no mundo, mas o mundo não o recebeu, veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Acabamos de falar isso de Jesus aqui, amém? E vimos a sua glória como unigênito do Pai, Jesus, o Filho de Deus, amém? Então, Jesus é o próprio Deus. Romanos 9,5 diz assim, Romanos 9,5: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém? O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então, Jesus é Deus bendito eternamente. Filipenses 2, 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo a semelhança aos homens. Só o 7? Aleluia. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Olha só, que mesmo sendo Deus, não achou por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo para se fazer em forma de homem, se humilhou, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. Quem é esse? Jesus Cristo. Então, aqui mais uma prova de que Jesus é Deus. Amém? Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha só, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, muito claro aí, mais uma prova abençoada aí. E primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20. Aleluia. Amém? Vamos lá, gente. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Cremos na Bíblia e cremos na informação que a Bíblia nos mostra. Jesus também é o único mediador, tá? Já estamos aí chegando no finalzinho. Jesus é o único mediador. Então, vamos lá. Ele é o único intermediário, o mediador entre Deus e o homem, o único que consegue ligar, ele é a ponte, tá? Lembrando a você que todos nós precisamos dessa ponte, precisamos de um mediador, independente de qualquer situação. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado passou para todos os homens, tá? Alguém diria assim, mas eu não tenho nada a ver, eu não pequei. Primeiro, nós pecamos, quase que diariamente. Segundo, mesmo que eu dissesse assim, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu ainda assim preciso de alguém para me religar, porque eu já nasci desligado, entende? Eu já nasci separado, e Jesus Cristo é o único que pode fazer essa ponte e ligar de novo.
Mas pastor, por que eu nasci separado? Imagina comigo, só para você ter uma ideia. Se eu pegar uma folha em branco e colocar numa máquina de xerox, a folha está branquinha, e eu aperto lá para tirar xerox, a xerox vai sair como? Como é que vai sair a xerox? Branco, não tem nada ali. Correto? Assim, era todo aquele que viesse. Adão veio, branco, Adão e Eva, limpo. O que viesse depois deles, sairia branco, limpo. Só que aí eles pecaram. Tudo que vier, aí manchou a folha. Toda a xerox que tirar da folha, vai vir com a marca de mancha. Entende? Então, tudo que veio de Adão para cá, já nasce manchado. E só quem é o único que pode tirar essa mancha é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Amém? Só para você entender isso. Então, Jesus é o único mediador. Abra sua Bíblia em João capítulo, vou citar para você, João capítulo 14, versículo 6. É um dos versículos, versículos mais conhecidos da Bíblia. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus dizendo isso. Então, trocando em miúdo, eu sou a ponte. Ninguém vai conseguir chegar lá se não passar por mim. Então, ele é o único mediador. Vamos para mais um texto. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Amém? Só para a gente ganhar tempo aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, somente Jesus é o mediador. Eu não tenho outro mediador. Eu não vou pedir para fulano, vou pedir para Beltrano. O apóstolo Paulo, que é quem escreve essa epístola, foi uma bênção de Deus, mas eu hoje não posso mais pedir a ele. Correto? O único que pode me ligar, me conectar a Deus, Jesus Cristo que se fez homem. Amém? Então é o único mediador. Não tem ninguém. A Bíblia fala que não há outro nome do qual nós possamos ser salvos, senão no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, amados? Então, só há um mediador, e Jesus é o mediador. Jesus voltará. Termino aqui. Então nós cremos que Jesus nasceu, cremos que Ele sacrificou, morreu, Ele ressuscitou, amém? Nasceu uma virgem, cresceu, morreu, ressuscitou, amém? Foi aos céus e um dia Ele vai voltar. Só para a gente entender isso, no próprio João capítulo 14, antes dele falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ou seja, isso aí é um amor tremendo, né? Jesus dizendo assim: cara, olha só, eu vou, mas eu vou voltar para pegar vocês, porque eu quero que vocês continuem comigo. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. E Jesus vai mostrar isso. Então Ele está dizendo: eu vou voltar e vou buscar vocês. Então Jesus voltará. Um dia Ele voltará para buscar a sua igreja amada e executar o juízo sobre os maus. Então Ele vai levar a sua igreja para onde Ele está e vai executar também o juízo sobre os maus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 24, 30.
Mateus 24, 30. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, o título é A Vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu, sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Amém? 1 Timóteo 4, 16. E João, que eu já citei, amém? Cuidem de vocês mesmos e da doutrina. Continuem nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Amém? E João 16, 3. A gente já citou aqui. Então Jesus ele voltará. Ficou faltando aqui um outro versículo aqui, mas Jesus ele voltará para buscar a igreja. Amém? E para exercer juízo. Ou seja, a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Jesus, existem dois caminhos, tá? O caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Então eles colocam os dois caminhos. A Bíblia diz que a porta larga leva para o caminho da perdição, mas a porta estreita leva para o caminho da salvação. Nós temos a escolha. O que nós, Igreja do Brasil para Cristo, cremos? Cremos que Jesus ele veio, que ele é o Messias, amém? Temos prova disso e mostramos isso para você hoje, que ele veio de uma virgem, mas por obra do Espírito Santo. Cremos que ele nasceu sem mácula, sem mancha, que ele cresceu, melhor dizendo, sem pecado, que ele se entregou por nós, que ele ressuscitou o terceiro dia, que ele é o único mediador entre Deus e os homens e que ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Isso é o que a Igreja do Brasil para Cristo crê. E mostramos para você por que nós cremos. Lemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, que nós devemos mostrar qual é a razão da nossa esperança e por que a gente crê. Então está mostrando para você o porquê que a gente crê nisso. Amém? E quero te convidar a também abrir os seus olhos para crer nessa maravilhosa palavra do Senhor e ser abençoado por ela. Somos perfeitos? Não. A Igreja do Brasil para Cristo é perfeita? Não. Mas estamos em busca de um Deus que é perfeito. Então nós buscamos a perfeição. Amém? Isso é o que nós cremos. E que Deus possa te abençoar. Que Deus possa falar de maneira melhor ao teu coração. E pastor, eu tenho alguma dúvida. Deixe aí no seu comentário qualquer tipo de dúvida que você possa ter. E que mesmo posteriormente a gente vai estar te respondendo, tá? Se a gente não puder responder agora, a gente vai estar te respondendo depois. Se quiser no particular
está mandando mensagem para a gente, fica à vontade também e a gente vai poder te responder. Então hoje a gente está falando sobre Jesus, mostramos para você. Na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir, se Ele não voltar antes, amém? Nós estaremos falando sobre o Espírito Santo de Deus, tá? Então não perca, convide mais pessoas e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, amém?